Olá! E hoje aqui no podcast, uma mulher sensacional, que tem uma história de vida muito legal e que tem como propósito trabalhar com empreendedorismo feminino. E isso ela faz já há muito tempo. Muito antes a gente conversar sobre isso, desse assunto estar em voga nas mídias sociais. É uma pessoa que realmente está para auxiliar as outras mulheres, mas também, claro, outros empreendedores também, tanto homens quanto mulheres, nessa jornada. Renata, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Estou muito feliz pelo convite, muito obrigada. E é muito bom, assim, ter um exemplo de mulher como você, de ser humano, por aquilo, claro que a gente sempre, quando vai fazer um podcast, a gente estuda, a gente pesquisa. Uma pessoa que realmente abriu muitos caminhos quando a gente fala de empreendedorismo. E eu falei que você começou a fazer isso muito antes de a gente falar hoje sobre empreender, sobre a questão do protagonismo feminino. E eu gostaria de saber como é que começou tudo isso para que a gente consiga entender um pouco mais dessa tua trajetória, do teu propósito. Que é um propósito. É um super propósito. Obrigada, estou muito honrada de estar aqui hoje com vocês. O que acontece? Eu comecei a empreender no susto. A verdade é essa. Eu não sabia que eu era empreendedora e eu sou publicitária, então eu trabalhava no mercado publicitário e aí a empresa que eu trabalhava faliu. E aí eu falei, sim, vou ter que fazer alguma coisa. Porque ela faliu, eu estava numa posição muito boa na empresa, só que era um final de ano, eu tinha acabado de dar entrada num apartamento, assim, eu estava zero economia, na minha conta tinha zero economia. Nossa. E aí a empresa faliu e eu tinha que me virar. Eu sou de uma família muito simples, então não nasci em berço de ouro, e eu ajudava muito na casa onde eu morava com minha mãe, era uma casa muito simples também. E eu falei, bom, se eu chegar para minha mãe agora e falar que eu estou sem renda nenhuma, vai ser um terrorzinho, assim, vai acontecer alguma coisa, minha mãe não vai ficar legal, minha mãe não estava muito bem de saúde já, entendeu? Sim, imagina, Era um susto. Um susto muito grande. Então, aconteceu que no dia, vou resumir bem, assim, no dia que eu tive a notícia que a revista, que era uma revista, né, tinha falido, a editora tinha falido, eu saí desnorteada da editora, porque era final de ano, e as pessoas nunca contratam ninguém no final do ano, né? É difícil. Você sabe disso. Eu, com zero economias, pensei, eu tenho que fazer alguma coisa até depois do carnaval do ano que vem, né? Do ano seguinte, porque depois do carnaval as pessoas começam a andar, né? Brasil é assim, né? O que acontece? Quando eu cheguei em casa nesse dia, à tarde, no meio do dia, estava passando um filme na televisão, que era um filme do Will Smith, que chama Hit, Conselheiro Amoroso. Sim. E eu olhei para aquilo e falei, preciso fazer alguma coisa. Como eu sempre gostei de dar conselho amoroso para as minhas amigas, eu sempre fui a amiga conselheira. Ah, sim, aquela que, olha, aconteceu alguma coisa na vida e você, não, senta aqui. Sempre era a Renata, sempre sim. foi. Eu falei, eu vou fazer isso aí, então eu vou fazer isso até eu me colocar no mercado de trabalho de novo, no mercado corporativo. Aconteceu que como eu entendia muito de revista, eu liguei na editora Abril, na época, tinha a revista Nova, você lembra da revista Nova? Lembro, eu adorava a revista Nova. Aí eu pensei no meu público-alvo, né? Tava na revista Nova totalmente. E eu liguei na revista Nova, perguntei se já tinham fechado a revista de dezembro daquele ano, tô falando de 2006. E aí a revista falou, não, a gente não fechou, pode mandar o seu anúncio. Eu fiz um anúncio de classificado, porque eu não tinha dinheiro. Eu fiz um anúncio de classificados que me custou R$ 1.500. Nossa, na época, em 2006, era muito dinheiro. Exato. Aí eu pedi o dinheiro emprestado para uma amiga minha. Eu não tinha dinheiro mesmo. E aí ela me emprestou tudo, e eu coloquei o anúncio. Depois que eu coloquei o anúncio, eu mesma fiz o anúncio e mandei para a revista. E quando eu coloquei o anúncio, eu realmente pensei, um segundo depois de pagar o boleto, que eu tinha feito a maior burrada da minha vida, porque eu fiz o negócio no impulso, né? E eu coloquei no anúncio que eu era conselheira amorosa. E eu realmente sou conselheira amorosa. Só que as pessoas estão acostumadas a pagar por conselhos, né? Sim. E as pessoas têm até um ditado, se o conselho fosse bom, se vendia, né? Eu falei, vou pagar para ver esse negócio. E aí deu certo. A revista demorou 15 dias para sair, mas no momento que saiu a revista, eu já tinha ligação no meu celular, pedindo o meu trabalho. Eu atendi a minha primeira cliente gostou tanto que me indicou diversas mulheres. Então, no meu trabalho eu fiz um anúncio,
e o meu trabalho foi reverberando, assim, foi Isso é crescendo. muito legal. Então chegou, o que acontecia? Eu trabalhava das 8 da manhã às 11 da noite, Nossa, que atendendo. Aham. E assim, eu ficava o dia inteiro no shopping praticamente, porque eu atendia em lugar público. Sim. Então eu marcava com as minhas clientes no shopping para facilitar a vida de todo mundo e elas iam para o shopping me encontrar. Então eu conversava com elas como uma amiga mesmo, sabe? Eu falava o que as amigas não têm coragem de falar. E foi dando certo. Então desde o começo, eu fui acostumada a trabalhar com verdades. Eu sempre fui muito verdadeira. Que forte isso, trabalhar com verdades. O que é trabalhar com verdades, assim? A gente fala hoje de rede social, né? Sim. Rede social, ela existe Mas- há 12 anos mais ou menos aqui no Brasil. Eu lembro quando o Facebook começou, eu já estava com um portal de conteúdo feminino. Então, para você entender, o meu trabalho como conselheira amorosa, eu criei um blog a partir desse trabalho, contando histórias de relacionamento. O blog deu tão certo que eu transformei num portal de conteúdo feminino, com mais de 7 milhões de views mensais. Bastante. E agora eu transformei o portal num streaming de conteúdo feminino. Então, o primeiro streaming do Brasil de conteúdo para mulher é meu. O que acontece? Quando eu falo trabalhar com verdade, eu falo, rede social existe há 12 anos, né? 11 anos talvez. O Facebook lançou aqui, começou a ter sucesso aqui em 2011. Exato. E hoje a gente vê muita gente falando tudo que ela quer na rede social, só que a maioria, uma grande parte pelo menos, não são verdades. Sim. É mais o que as pessoas gostariam de Exatamente. ouvir e de saber do que realmente o que é verdadeiro, o que é real. Exatamente. Fala muito dessa questão do real. O que é o Exatamente. real? A mulher real. O homem Exatamente. real. Por isso o nome da minha empresa é Real. Só que é com W no final. O que acontece? A gente olha e a gente fala de qualquer assunto, falando de mulher, né, que é o meu público é feminino. Então, quando a gente fala de mulher, principalmente, que é um público extremamente consumidor, extremamente engajado e fiel, eu falo de pessoas que usam e abusam dessas vantagens aqui do público feminino, né? Eu não estou aqui criticando ninguém, não é esse o ponto. Mas o que eu vejo é que cada vez mais existem mulheres extremamente carentes de informação e de verdades. Então, eu começo desde um exemplo de autoestima. Eu olho para pessoas que colocam lá, Perfeito. falando de corpos perfeitos e tudo mais, quando na realidade existe por trás uma super produção para aquilo aparecer ali naquela forma na rede social. Desde os filtros e tudo mais. Eu amo um filtro, tá? Não vou mentir pra você. Sim, a questão não é um filtro, Não. mas é o que está sendo construída naquela... Em cima daquilo. Isso, em cima daquilo ali. Tipo assim, estão querendo fazer, seja você mesmo, olha, a autoestima é legal, mas tem uma construção para que aquilo seja, para aquilo acontecer. Não é algo realmente verdadeiro, não é algo genuíno. Não. Então, em vez de auxiliar, na verdade, acaba atrapalhando. Ou bloqueando, na verdade, muitas mulheres. Eu vejo muito isso também. Seja não sei o que, por exemplo, as mulheres de 50, 40 anos. Poxa, legal essa campanha. Mas eu vejo mulheres falando sobre isso, porque tem que ser você mesma, visto o que você tem, mas as roupas que elas estão vestindo são de estilistas. Na próxima semana ela está em Paris fazendo fotos, então é muito fácil você, claro que a gente tem que se gostar com 40, com 50, mas quando você tem a condição para isso. Então realmente a mulher diz, mas eu não tenho a condição que ela tem, como é que eu vou conseguir ter realmente uma representatividade? Exato. Você acredita que falta muito isso? Muito. Então assim, a gente está lidando com um público que é extremamente carente. Sim. E extremamente... Carente não é no mau sentido, tá? Mas é um público que quer sempre melhorar, quer sempre evoluir, quer se desenvolver. Veja, eu falo com mulheres na internet há 16 anos. Tanto na internet quanto nos nossos eventos presenciais. 16 anos falando com mulher. Eu acompanhei muita transformação de comportamento. Há 5 anos atrás, se você perguntasse para mim quais eram os assuntos mais vistos no portal, eu ia falar para você moda, saúde e beleza. Sim. Esses assuntos continuam sendo vistos? Sim. Mas hoje as mulheres também acessam finanças, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, saúde emocional. Então, essa mulher ela vem numa mudança de comportamento muito boa e muito rápida também, porque ela está entendendo a necessidade dela se cuidar mais, dela se desenvolver, dela crescer na carreira dela ter uma liberdade, uma independência financeira, para tomar a decisão que ela quiser. Então, eu estou falando de mulheres que, independente da idade, estão olhando com mais carinho para elas mesmas, e neste olhar com mais carinho, elas acabam se comparando
muito mais com os exemplos que elas veem na rede social. Sim. Então, como é que eu abro uma rede social? Hoje eu abro uma rede social, eu vejo lá 90% das mulheres que estão lá estão perfeitamente intactas. Sim. Outro dia eu fui postar um stories e aí eu gosto de usar muito correntinho assim nessas. Sim, eu E também aí o meu pingente estava torto. E aí uma menina da minha equipe me ligou e falou: você fez um stories com seu pingente torto. Eu falei: mas essa sou eu mesma. Eu simplesmente esqueci eu fiz os stories. E eu tomei uma bronca, entre aspas, porque meu pingente estava torto. Eu falei: gente, mas eu sou essa pessoa. Se o pingente está torto, meu cabelo está para cima, eu faço na hora que eu achar que eu tenho que fazer. Eu não vou ficar esperando estar perfeito para postar. E eu acho que falta muito isso. Eu não estou falando que é esse exemplo que todo mundo tem que seguir. Sim. Mas eu acho que falta mais verdade. As pessoas se esperam um momento perfeito, ou estarem perfeitas, ou estarem bem para tudo. Então, na internet, o que a gente vê hoje? Só perfeição. Só coisa boa, só viagens incríveis. Mas ninguém vê o choro que está acontecendo lá no travesseiro, entendeu? E tudo bem também, eu não quero postar nada triste para as pessoas, mas acontece que a maioria acaba se baseando por ali. Sim, e uma coisa que eu tenho muito receio, realmente, também, como você falou, não só também de algumas ações, né, que algumas, por exemplo, tem essas questões de mentorias, tipo, em uma semana eu consigo aumentar a sua autoestima em 95%. Isso, por incrível que pareça, eu vi realmente na rede social. Ou nesses eventos que realmente, em vez de fomentarem, né, mulheres têm outras coisas, mas é um grupo onde o pessoal se reúne para fazer parte de um grupo seleto. E eu fico muito preocupada em relação a isso, realmente, sabe? Pô, será que realmente vai existir algumas ações que realmente fomentem essas mulheres? Não, faça parte de um grupo VIP e ali você tem viagens, e ali você vai ser reconhecido, sabe? E elas, infelizmente, como você falou, tem um mercado. Infelizmente, isso acabou sendo um mercado. Sim. Algo mercadológico, realmente, Sim. mulher. Trabalhar com etaridade, que a gente fala, sabe? E esse movimento que nem você faz há muito tempo é muito real, é muito verdadeiro. E é isso que é muito legal, sabe? As mulheres se encontram ali. E você, claro, trabalha muito nesse auxílio dessas mentorias. E isso, você coloca coisas legais nas redes sociais, que realmente tem fundamento, sabe? Que realmente a mulher se reconhece. Isso é bom. Existe mas por conta disso, uma coisa que eu quero perguntar para você. Existe talvez uma cobrança interna sua, assim, ou até do teu público, de mostrar também o quanto que você é real, ou não existe essa cobrança? É mais da Renata, ou não existe essa cobrança da Renata? Eu não me sinto cobrada. Esse é o ponto. A Renata, que você vai ver na rede social, eu comecei a aparecer há pouco tempo, assim. Antes meu trabalho era muito de bastidor. Exatamente. Eu comecei a aparecer porque as minhas meninas me pedem. Aparece mais, a gente gosta quando você aparece e tal. Então, tudo bem. Mas eu não me sinto cobrada em nenhum momento. Porque eu só apareço quando eu tô com vontade. E eu não faço nada obrigada. Sim. E eu apareço do jeito que eu quero aparecer. Se hoje eu tô aqui com você, eu quero postar porque eu acho incrível. Amanhã, se eu estiver triste e eu quiser postar, eu posto. Mas se eu não quiser postar, eu não vou postar. Entendeu? Então, assim, eu não sinto essa cobrança, mas talvez porque eu já seja uma pessoa mais madura, estou com 46 anos de idade, já passei por muita coisa, trabalho com comunicação há muitos anos, entendeu? E eu não sinto essa cobrança, esse peso que a rede social coloca. Para mim, não tem isso. O que eu passo, o que você me vir falando na rede social, sou eu mesma. Entendeu? Ninguém mandou falar. Pelo contrário. Às vezes eu mando falar e falo tudo errado. Eu falo assim, eu vou falar de vontade. Entendeu? E a gente tem, assim, por exemplo, eu tenho grupos de mentoradas de 3 em 3 meses. Eu sempre faço grupos de mentorada, 4 grupos por ano. E você vai estar no evento do dia 23 de novembro, o evento para empreendedoras, mas você vai estar lá comigo e você vai ver o que as minhas mentoradas falam. A Renata aqui é a Renata para elas. Então, eu sempre falo que a autenticidade é a melhor fórmula de sucesso se você quiser buscar o sucesso. Perfeito. Primeiro você não tem que buscar o sucesso vem. Exato. É uma consequência. É consequência. Sim. Mas ele vem se você for autêntico. Se você for você mesmo. Se você criar personagem, esquece. Porque você não vai conseguir manter por muito tempo e você vai, uma hora, se perder. Entende? Nem é só não manter, é se perder. Porque você... Ninguém consegue. E aí vamos criar, é como se criar uma mentira. Sim. Nós tem que criar outra mentira para manter a mentira. E vai criando. E vai não consegue sustentar, tem que ficar um cansativo. E aí você falou assim, a autenticidade é tudo realmente, tem que ser verdadeira, as pessoas sentem isso. Sim.
Porque você acaba sendo cansada, sabe, de realmente estar numa situação, não, lá tem que parecer bem. É claro que é legal você também, do seu interior, sair para que você, não, vou lá, vou vencer, vou conseguir isso. Óbvio. Mas não tem que ser romântico, uma Mulher Maravilha o tempo todo. E vulnerabilidade também é força. Eu falo que a gente é muito mais que Mulher Maravilha. Sim. Tá? Porque assim, a Mulher Maravilha, o que ela faz? Ela tá vendo lá o ladrão, ela vai lá dar 3 petelecos no ladrão, o ladrão morre. A gente não. A gente cuida de casa, filho, marido, papagaio, Exatamente. trabalho. A gente cuida de tudo. Entendeu? A Mulher Maravilha, ela tá linda e maravilhosa lá, mas vai lá dar 3 petelecos no ladrão, acabou o serviço dela. A gente é muito mais, entendeu? Então, assim, não é questão da gente... Eu acho que, assim, o meu foco, o foco da Real, o foco da Renata, é... que eu falo isso para as minhas meninas, assim, é olhar para você e entender qual que é a sua verdade que está aí escondidinha e que você, de repente, por algum motivo, não colocou para fora. Ou, o que você está deixando de mostrar para o mundo que faz todo sentido? Então, eu sempre falo isso para as minhas meninas, as minhas mentoradas, as minhas meninas da rede social, enfim, as que estão na plataforma Realplay, eu falo, vocês têm que olhar para vocês com muito amor e entender qual é o ponto, o que está faltando aí que falta o mundo conhecer. Porque na maioria das vezes tem muita coisa. E na maioria das vezes ainda elas falam para mim assim, ai, Rê, mas eu acho que isso não é o suficiente. Ai, será que eu sou boa mesmo? Será que isso, alguém vai se sentir impactado com isso? Mas isso é só isso que eu sei fazer. Quando alguém fala assim, ó, olha, Mi, o que eu sei fazer é colocar o copo aqui em cima. Mas eu só sei fazer isso. E eu falo, você estudou para fazer isso aqui, meu amor? Ou você já nasceu com esse dom? Entenda que isso pode ser muito importante para milhões de pessoas. Exatamente. Então não é só isso que eu sei fazer. O só isso que você acha que é só pode impactar a vida de milhões de pessoas. Sim. Entende? Sim, mas é que exatamente isso que está acontecendo. Por exemplo, quando a gente está nesse mundo, as pessoas são tipo multifuncionais, ok? Legal. Mas também tem essa cobrança interna realmente do pessoal, delas. Ah, mas eu faço isso. E que você falou, que bom que você faz, porque você é especialista, você estudou para isso. Só que isso não está sendo valorizado hoje. Quer dizer, eu faço isso e se outra pessoa faz várias outras coisas, essa pessoa ela é multifuncional, ela faz um monte de coisa, trabalha em N áreas. Aí essa pessoa que faz muito bem uma coisa se sente realmente subjugada, que é o que você falou que está acontecendo. Mas vem dela. Mas vem dela, exatamente. Dela. A cobrança vem dela. Vem dela também, mediante talvez a uma realidade que ela esteja vendo nas redes sociais, de que assim, eu faço isso, eu faço outras coisas também, e a pessoa, não, mas eu faço só isso, entende? Que pode também ter essa inversão. Muito. Dessa cobrança, porque não tem isso que você fala, olha, você faz muito bem isso, comemore, você é ótima nisso, só que não tem ninguém dizendo isso, tem a Renata falando mas isso. eu sou uma pessoa, né? Exato, então o que a gente precisa é de mais movimentos como esse. É isso que é importante. E é muito interessante porque assim, ó, eu falo, a rede social existe há 10 anos. Sim, anos. E você falou para mim que marketing e comunicação existe desde que o mundo é mundo. Exatamente. Então, pera um pouquinho. Então, hoje todo mundo fala o seguinte, ó, para você vender seu negócio, você tem que, para começar o tem que me agonia, você tem que estar na rede social, não tem nada. Esse não tem que, não tem tem como, nada. como assim? Não tem que nada, exatamente. Então assim, você tem que estar na rede social bem posicionada, você tem que fazer agora a dancinha do TikTok, você tem que plantar bananeira, Não! Eu tenho N formas de me divulgar, de mostrar o meu trabalho, eu quero estar na rede social, claro, é importante que eu esteja na rede social, sim. Mas eu não tenho que ficar fazendo 3, 4 conteúdos por dia, ficar que nem uma maluca me descabelando, tendo estafa, tendo crise de burnout, porque eu estou preocupada em deixar os meus seguidores sem conteúdo, Sim. que está acontecendo demais. O número de mulheres que passou a usar remédios, né, para ansiedade triplicou nos últimos anos. Aumentou muito. Demais. Então, e por quê? É a ansiedade, é um nível de ansiedade tão grande. Eu vejo mulheres novas, meninas influenciadoras, que têm milhões de seguidores, dando depoimento que estão em estafa. Estão desesperadas porque elas não conseguem entregar os que os seguidores estão pedindo. E esse é o mundo que a gente quer?
Então, assim, o marketing existe desde que o mundo é mundo. O marketing mais funcional que existe no mundo é o boca a boca. Então, eu não preciso de rede social. Eu acabei de falar para você que uma cliente minha divulgou meu trabalho para tanta gente que eu não preciso de rede social. Não tinha. Tinha Orkut na época. Nossa, o Orkut faz Exato, tempo. e o Orkut nem fazia esse trabalho, né? Exatamente, não. O que está fazendo mais agora são as atuais. Ou seja, então se eu dependesse de rede social em 2006, eu não estaria aqui falando com você hoje. Entende que é muita discrepância e é muito... Estão valorizando demais, talvez, esse processo e colocando como única forma de rentabilidade a rede social. Então quer dizer que se o Não marketing... é só isso. Não, se o marketing tiver um treco lá do outro lado do mundo e tirar tudo do ar, então acabou, o mundo acabou. Não. Entendeu? Então, assim, ninguém vende mais nada. Meu Deus, não. Mas como a gente está falando de rede social, como você disse, né, realmente uma coisa que sempre existiu. Na verdade, a rede social sempre existiu. O que está acontecendo agora é a questão das redes digitais. Estão vendo que nem um comento também com o pessoal, com meus alunos. Assim, a rede social, que nem um aluno, sempre existiu, vocês sabiam? Não, mas não. A rede social, que é o grupo de pessoas, isso é social. O que a gente está vivendo agora é rede digital. Mas é como você falou, sempre existiu essa questão da comunicação. Como é que fazia antes? Aliás, teve uma base antes de ser isso que a gente o que está acontecendo agora. E você falou, deu um exemplo muito bem, sabe? As pessoas ficam muito rendidas. Dependentes. Olha, se eu não cultivar uma rede social, claro que é importante poder divulgar um negócio, ok, mas não é essencial. Não. As pessoas estão esquecendo do que é essencial. E o que é essencial é isso que você disse. É ter autenticidade, é trabalhar com verdade, com responsabilidade, saber comunicar de fato. Sim. Porque a tecnologia ela é apenas um meio. É só um meio. Ela é um meio pelo qual você realiza isso. Ela não é o fim em tudo. Não, o fim é o ponto que você falou no começo do propósito, o que você realmente quer, o que você quer deixar no mundo, qual que é o legado que você quer deixar. Exato. Né? Então, assim, eu espero transformar muitas e muitas vidas, né? Mas é um trabalho de formiguinha? Mas eu sou um ser humano, eu tenho limitações também, né? Então, e eu tenho que me contentar com essas limitações. Claro que a rede social, ela deixa de escalar e que mais gente nos conheça o nosso trabalho, mas eu não vou conseguir, por milhares de pessoas que a rede social possa me alcançar, eu não vou conseguir atender no individual milhares de pessoas. Sim. Então, eu tenho que usar outras formas. Então, as palestras, os eventos, são formas que eu consigo alcançar mais pessoas, mas no individual eu tenho limitação. Sim. Então eu tenho que ser muito inteligente em saber usar cada coisa de uma maneira específica, de maneira correta, mas nunca, jamais perder a verdade. Porque senão, o meu trabalho, eu tenho 46 anos, eu quero morrer com 90. Entendeu? Você estipulou a idade que você quer morrer, mulher. Eu não quero morrer com mais de 90, não precisa, entendeu? É muita vida, muita né? Coisa. É muita coisa. Mas até uns 70 anos, eu quero estar falando, entendeu? Não, e até lá, eu fiquei descobrir, tá? Que você, falando 90 anos, questão de qualidade de vida, de fazer o que gosta. Descobri que você é uma brigadeira, é verdade? Eu amo brigadeiro. Não, eu amo, é o doce que eu mais amo na minha vida. Você tá entendendo? E eu tenho aqui o brigadeiro de uma parceira minha. Tá? Vocês estudaram a Renata, Sim, né? Claro, estudamos aqui o nosso case, que é o brigadinho, que é doces afetivos. Que coisa mais linda. Olha só que legal. Vou abrir aqui enquanto a gente vai lacinhos? comendo. Maravilhoso, né? Ela colocou, maravilhosa, tudo rosa. Também em comemoração à questão do Outubro Rosa, que é o mês de prevenção. Realmente aqui ela empacotou bem direitinho. Gente, que coisa mais caprichosa. E é muito legal, vamos daqui falando, Renata, questão dos eventos. Eu quero que você fale com a gente agora, que a gente está indo já para o final do nosso podcast. Eu vou falar. Sobre os eventos, como é que vai ser esse evento? Então, a gente ficou quase 4 anos sem fazer evento presencial. E aí agora a Real voltou com um evento que chama SOS Empreendedora. Legal. Que é um evento para mulheres empreendedoras e empresárias. Eu vou ganhar um brigadeiro? Claro, eu tô aqui separando o brigadeiro para dar para você. Esse aqui é com outubro rosa. Olha só que bonitinho. Que graça. Gente, que coisa mais para você. Vamos conversando e comigo, não tem problema. Pode comer depois. Pode comer depois para não grudar no dente, né? É complicado. Depois a gente derruba isso aqui. Porque eu sou essa pessoa. O que acontece? O SOS Empreendedora, ele é um evento focado na empreendedora e na mulher empresária, porque a gente
agora, né, o número de mulheres empreendedoras tem aumentado absurdamente. Mas a gente fala de empreendedorismo há muitos anos já. E a gente vê que uma grande parte de mulheres que começam a empreender precisam muito de ajuda porque não sabem exatamente como começar, como organizar a empresa, o seu negócio, como ganhar mais, entende? Então, o SOS foi criado para isso. Mas ela é uma trilogia de eventos. Eu sempre faço uma trilogia. Então, o primeiro evento do SOS, ele é focado, que aconteceu no dia 31 de agosto. Sim. Ele é focado na mulher empreendedora, empresária, em deixá-la mais forte, confiante, excluir síndrome de impostora, crenças limitantes, essas coisas. O evento 2, que vai acontecer agora no dia 23 de novembro, aqui em São Paulo, ele é focado na empresa. Então, eu falo com mulheres empreendedoras. No negócio mesmo, no negócio. Focado no negócio. Então, eu falo desde mulheres que ainda estão tirando do papel, né, para já tirar de forma organizada, a mulheres que já estão com seus negócios caminhando, empresárias. Inclusive, neste, eu falo também com os colaboradores. Que legal. Porque qual que é o foco do evento? Venda, fidelização de cliente, como atrair clientes novos, como conquistar a recompra dos clientes que já estão aqui. Não só fidelização, estratégias de marketing além também de rede social. Então, estratégias de marketing digital e não digital, simples, sem custo às vezes e com custo acessível para qualquer tipo de negócio. Eu falo de finanças. Legal. Então, eu falo de uma série de coisas que eu falo de desconto, você precisa dar desconto realmente, quais são os diferenciais do seu negócio. Exatamente. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente fala nesse evento que são extremamente focados no negócio. E o terceiro evento, que vai ser no dia 8 de março do ano que vem, exatamente no dia 8, vai ser um evento focado na mulher empresária, empreendedora e no negócio. Então, a gente vai mesclar. Só que os nossos eventos, eles não são simplesmente eventos que vão lá e um monte de palestra e vai embora. Não. Ele tem muita dinâmica, com a participação do público. Sim, elas conseguem interagir, agregar conteúdo. Todo, na prática, isso é muito mesmo, bom. É muito interessante. Todas as nossas dinâmicas estão atreladas a prêmios, porque eu amo dar um prêmio. Meu apelido é 5 Santos de Saia, porque eu gosto mesmo de dar presente. Adoro. E o segundo, e o ponto, a gente tem show. Legal. É muita coisa. A gente faz coisas para emocionar. O primeiro show, o primeiro evento a gente fechou com o show da Luana Camará. Super cantora que saiu do The Voice, maravilhosa. Legal. O segundo eu não posso falar que é surpresa. Não, o segundo, a gente depois... É sempre na emoção. Depois eu falo aqui como é que foi, tá, o show. Nossa, é sempre incrível. O nosso evento é maravilhoso. A gente tem... Por quê? Porque é o nosso cuidado mesmo com as mulheres. Para que elas... Agora, nesse segundo, a gente está recebendo um monte assim. Os homens podem ir também? Eu falo, pode. Se você se sentir bem no meio de 800 mulheres, tá tudo bem. Pode ir, fica à vontade. Se você sobreviver. E eles vão. No primeiro tinha bastante homem, até. Mas interessante. Sim, porque é interessante também, por que não esse movimento, sabe? De ter essa parceria também com homens e mulheres. E muitos homens também podem aprender com as mulheres. Olha, como é que empreende no estilo feminino? Que a mulher tem um estilo diferente de liderança, de fala. Você fala muito sobre isso, sobre o estilo de liderança feminina. Então vai ser muito importante. Tá, e como é que a gente fica sabendo um pouco mais da Renata, das redes da Renata, para acompanhar o evento? Fala lá pra gente. Bom, a gente tem as redes da Real Play, né? Certo. Então é REAW Play. A Real é de realidade, mas é com W no final. Então, Real Play são as redes sociais da Real. E a Renata é Renata Alarcon, com 2 T's. Mas tá lá na Real Play, se você quiser achar a Real Play, já tô lá. E o evento, para quem quiser, ainda hoje dá tempo de se inscrever. Vai acontecer em São Paulo, no Raca Plaza, que é um espaço incrível na Liberdade. Legal. E a página para se inscrever... posso falar a página? Pode. É Amiga Real. Então, Amiga Real com W, né? E .com.br. amigareal.com.br. Pode ir lá comprar seu ingresso. E a gente tá, assim, prontíssima. Mas se prepara para se emocionar, viu, Mi? Nossa. Se prepara para passar um dia incrível. O evento é das 8 da manhã às 8 da noite. Um dia realmente transformador, assim. Nossa, é muito bom. E assim, para a gente conseguir finalizar, qual a mensagem que você dá para essas mulheres e homens também que estão nos assistindo, essa mensagem toda autêntica que você tem, desse carinho, isso que quando a gente fala com você, realmente os olhos brilham, sabe? Isso é muito bom porque a gente sente verdade no que você está dizendo, sente o propósito nisso. Isso é uma coisa que motiva todo mundo que está aqui escutando, o pessoal da equipe, inclusive muito a mim também. Então, é com muita gratidão, assim, que o conteúdo foi muito, muito legal
E qual é a mensagem que você dá para essas mulheres que estão aqui agora? Uma mensagem, uma frase final. Bom, eu que agradeço. Que honra, obrigada. Eu sempre falo o seguinte, né? A gente, por mais que a mulher, ela é uma pessoa que, falando de mulheres, né? Ela é uma pessoa, é um ser humano que ajuda todo mundo. Então a mulher apoia todo mundo que está ao redor dela, ela se coloca à disposição de todo mundo que está ao redor dela e normalmente ela se deixa para depois. Sim. Isso é uma característica feminina, né? Eu vejo que eu trabalho com mulheres há 16 anos, mas é uma característica nossa. O que eu falo sempre para a mulher é, primeiro, seja de verdade, sempre de verdade, porque a sua verdade transforma vidas. Mas eu sempre falo, você pode olhar para todo mundo, mas reserva um espaço na sua agenda para você também. Porque se você está bem, você naturalmente impacta todo mundo que está ao seu redor. Se você está bem, você impacta, porque você se sente tão feliz naturalmente, se cuidando um pouquinho que seja por dia, se cuidando, que eu falo de qualquer coisa. Faça uma coisa que você gosta, um livro, qualquer coisa que você gosta, vai na academia, sei lá, qualquer coisa. Porque se você está bem, você impacta naturalmente, sem fazer esforço nenhum. E aí o mundo ao seu redor, então cada mulher, se ela estiver bem, ela impacta o mundo ao redor dela e aí o mundo vai ficando melhor. Porque a gente manda na situação toda, né? Não tem pra ninguém. Com certeza. Então você fala, olha pra você com carinho e se dê o valor que você merece. Não espera o outro ficar dando valor pra você. Perfeito. Esse é o ponto. Adorei. Renata, muito obrigada, viu, pela presença. Você. Então, no evento lá, vamos conferir. Sim. E, vamos comer o brigadeiro Comer agora. Brigadeiro. Eu vou encerrar também comendo o brigadeiro, tá? Muito obrigada, viu, gente? Um beijo pra vocês e até o próximo podcast. Com brigadeiro. Com brigadeiro.